Sérgio Ribeiro, Incident Response Manager da Arte Resilia, é o orador que se segue com a apresentação Cloud Under Siege, Identity Holds the Key. Muito bom dia a todos. Eu gostava, antes de mais, de vos elogiar por estarem aqui presentes, perto da hora do almoço ainda. Eu sou o Incident Response Manager da Arte Resilia. Eu tenho um background na área de cibersegurança há cerca de 10 anos, aproximadamente. Já fiz um pouco de tudo na área de cibersegurança, desde a parte de Network Security, gestão de WAFs, firewalls. Também passei por parte de Pentest e foquei-me na parte de EFIR e SOC há cerca de 8 anos. A Arte Resilia, a empresa para a qual eu trabalho, é uma empresa focada em ciberresiliência, que assenta em 2 pilares, no pilar defensivo e no pilar ofensivo. E nós acreditamos nestes 2 pilares numa forma de trazer a ciberresiliência para as organizações, porque só conjuntamente e as equipas trabalhando em conjunto, acreditamos nós que conseguimos aportar um melhor valor e conseguir defender as organizações. E é precisamente isso que eu venho aqui trazer hoje. O tema desta conferência, desta apresentação, relacionado com a proteção na cloud, é precisamente um tema que grande parte das organizações hoje em dia se relaciona, de alguma forma, e trouxe novos riscos até aqui, e venho aqui apresentar um caso como um simples acesso não privilegiado pode levar a um comprometimento total numa instância, por exemplo, de SharePoint. Ao longo desta apresentação, vou falar também, dar algumas recomendações, ou seja, eu vim da área de SOC, o nosso objetivo também é dar aqui algumas dicas de como é que se podem defender deste tipo de ataques e algumas boas práticas que podem implementar no vosso dia-a-dia. E, portanto, o objetivo será esse. Espero que consiga. Pronto, porque é que decidi falar da cloud? É um dos temas de hoje em dia, juntamente com a AI. Há bocadinho o Sr. Contra-Almirante deu a indicação que havia uma média em Portugal de 7,4 dispositivos por utilizador. E, de facto, este é um dos desafios que nós temos hoje em dia. Anteriormente, para defender a informação numa organização ou os ativos de uma organização, o colaborador tinha que entrar de manhã, tinha que picar o ponto, tinha que entrar, autenticar-se, provavelmente num computador físico, não se movia, e a informação estava ali presente. Hoje em dia, basta simplesmente ir com o telemóvel até um café e tem acesso a exatamente à mesma informação, e ela está presente da mesma forma. E, portanto, o impacto com acesso ilegítimo a essa informação pode ter é muito grande e a superfície é muito maior. Portanto, a forma o que separa hoje em dia os atacantes e os atores maliciosos de acederem a essa informação é a identidade, porque não existe uma barreira física que separa o acesso dessa mesma informação. Porque é que este tema ainda surge? Porque o phishing, como tem vindo aqui a ser falado, não para, ou seja, tem continuamente vindo a aumentar. O que evolui são as técnicas que têm vindo a ser utilizadas. Por exemplo, de há uns anos para cá começou a surgir a técnica de adversário in the middle, que basicamente é o adversário coloca-se no meio e não só apanha as credenciais, mas também apanha os cookies de sessão desse mesmo ataque. Com a adoção do segundo fator de autenticação, os atacantes começaram a mover-se para essa abordagem para conseguir manterem o acesso. Hoje em dia, malware stealers, não sei se toda a gente já ouviu falar do Luma Stealer, do Redline. Alguém instala um software pirateado, vem com um anexo que não é suposto, e os stealers procuram obter credenciais, informação sensível dentro dos dispositivos. Ou seja, o atacante já não precisa ter as credenciais, obtém a forma de ter acesso a essas credenciais através de um cookie de sessão, simplesmente. Falámos já há bocadinho dos dispositivos que aumentam nas organizações, os telemóveis pessoais, os computadores pessoais. Nas vossas organizações, as políticas de proteção dos dispositivos aplicam-se também aos dispositivos pessoais? O computador lá de casa de um funcionário que é usado também pelo filho para jogar, que instala um determinado software. Nós vemos muito comprometimentos de identidades, hoje em dia, que são feitos através de stealers que estão instalados não no computador da organização, mas no computador pessoal. Isto é uma ameaça que tem vindo a surgir.
Também já foi falado aqui hoje da complexidade e da interoperabilidade, do desafio que é para as equipas de cibersegurança hoje em dia conseguirem acompanhar a evolução tecnológica e conseguirem proteger a panóplia de tecnologias e interoperabilidade que existe. E decidi focar-me aqui na Entra ID hoje no caso prático, não por sermos fanáticos da Microsoft, até porque o meu computador, por exemplo, é o Linux, é simplesmente porque é um IDP, dos principais IDPs, Identity Provider, e é a cloud corporativa que é utilizada em cerca de mais de 70% das organizações a nível mundial. E o Entra ID é, entre aspas, o bastião que protege o acesso a esse ambiente corporativo. Pronto, estou aqui algumas outras referências que mostram que estas ameaças têm vindo continuam a evoluir. Eu não enumerei todos os riscos principais aqui associados à identidade, só enumerei aqui alguns, como por exemplo a engenharia social, através do phishing, roubo de credenciais, através de bases de dados filtradas ou reutilização de credenciais, ou stealers, incorreto controle de acessos, armazenamento de credenciais, por exemplo, API keys ou fecheiros de configuração que são armazenados em clear text dentro das máquinas, ou mesmo simplesmente o brute force e password spray, que é era o meio tradicional de entrar num serviço de autenticação exposto. Já me adiantei. Pronto, fui buscar estas tendências a vários relatórios da Mandiant, da Microsoft, e também temos alguns nossos. O phishing, particularmente o adversary in the middle, que é o caso que eu venho aqui mostrar hoje, aumentou 146% de 2023 para 2024. Ou seja, o atacante cria uma página, cria um servidor e na prática o utilizador está-se a autenticar na Microsoft sem se aperceber, mas o atacante fica com essas credenciais. Os stealers aumentaram 60% de 2023 para 2024, a utilização de stealers, e é uma tendência que continua a aumentar. E a Microsoft indica que bloqueia em média cerca de 7.000 password sprays por segundo, em toda a panóplia do Azure. Nós, no SOC da Arte Resília, esta tendência também se tem vindo a notar até setembro deste ano, comparativamente ao mesmo período do ano passado, vimos um aumento de 74% do número de campanhas de phishing, após triagem, ou seja, não são os falsos positivos que são sempre reportados, após triagem vemos um aumento de 74% e o número de password sprays a 140%. Ou seja, apesar de ser ainda um método legacy, ainda continuamos a ver esta tendência a acontecer. Antes de chegar à parte prática, só para dar aqui alguns conceitos que são importantes para quem possa não estar a par desta temática. A identidade, autenticação e autorização são os três conceitos principais de uma gestão de identidades. A identidade é basicamente a identificação de quem somos, a autenticação é provar quem somos, a autorização é aquilo que podemos fazer após provarmos quem somos. Na autenticação, tipicamente, a autenticação deve ser conjugada com três fatores, através de três fatores: o que nós somos, o que nós sabemos e o que nós temos. E após provarmos quem somos, é-nos concedido então um acesso. Quem é responsável por isto? É o Identity Provider, neste caso o Entra ID, que vamos falar aqui hoje. É responsável por gerir a autenticação, a autorização e a identidade, para além de fazer accountability das ações que foram autorizadas ou não em determinado acesso. Existem vários, os tradicionais IT Directories, servidores de rádios, bases de dados locais, de cloud temos Okta, Entra ID, Jump Cloud, existe uma panóplia deles. Focando no Entra, existem dois tipos de utilizadores. Isto é importante para hoje, porquê? Existem os utilizadores, ou entidades, chamemos-lhe assim. As entidades do tipo utilizador, basicamente o utilizador normal dentro da organização, que pode ser privilegiado ou não pode, tem o seu acesso e-mail, o seu acesso SharePoint. Destes podem ser internos ou externos. Depois temos os workload entities, que tipicamente estão associados a aplicações. Ou seja, serviços que correm dentro da organização para, por exemplo, uma service account que vai fazer o download de determinados relatórios que estão no SharePoint ou no OneDrive, sumariza e cria e mete num dashboard qualquer. Ou uma integração, por exemplo, com um SOAR, ou a exportação de logs. É criada uma aplicação para isso.
Dentro destas existem as Service Principal Names e as Managed Identity. A Service Principal é o tipo de aplicação que é registado dentro é a definição, a implementação de uma aplicação dentro do Azure, enquanto que o Managed Entity é um paralelismo para as Group Managed Service Accounts que existem na Active Directory on-prem, mas neste caso aplicadas ao Azure. Ou seja, não gerimos os segredos, gerimos a relação de confiança entre os resources do Azure. Para provarmos quem somos, existem vários métodos de autenticação da Microsoft. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas isto está nas referências da apresentação, podem consultar depois, mas estes métodos de autenticação são mais fortes ou menos fortes, basicamente, e podem ser aplicados como primeiro ou segundo fator de autenticação. Existe uma tabela da Microsoft que delinea isto. Por exemplo, eu posso usar uma password como primeiro fator de autenticação, não posso usar como segundo. Posso usar um Authenticator como segundo fator de autenticação e como primeiro fator de autenticação. Chamada só posso usar como segundo fator de autenticação. Um Temporary Access Code, que é importante, este aqui, basicamente uma password temporária, posso usar tanto para primeiro como para segundo fator de autenticação. A conjugação deles traduz-se no que é indicado como Authentication Strength, ou seja, basicamente é um requisito forte para identificar quem eu sou. Isto pode ser aplicado em determinados contextos. Ou seja, eu posso, por exemplo, se vou fazer o reset de uma password de um utilizador, eu posso ser obrigado, por exemplo, a que tenha, através de uma política condicional, um determinado modelo de autenticação que me dá mais garantias que quem está a fazer é realmente quem diz quem é. Para a autorização, só vou falar aqui de dois temas da Microsoft, acesso condicional e Microsoft PIM. O acesso condicional, basicamente, é o Enforcement Zero Trust da Microsoft. Essencialmente permite que um determinado utilizador possa ou não aceder a um recurso mediante determinados contextos. Por exemplo, a geolocalização onde se encontra, se está num dispositivo corporativo ou não está num dispositivo corporativo, se está a aceder a uma determinada aplicação e mediante depois o acesso que lhe é dado pode ser exigido alguma coisa. As tais Authentication Strengths que eu falei anteriormente, solicitar MFA, fazer reset das passwords se o risco do utilizador for acima de um determinado threshold para a organização, etc. Isto é uma forma também de poder, por exemplo, bloquear e automatizar o bloqueio de acessos por parte de utilizadores que estejam num risco, por exemplo, elevado. Eu posso definir que um utilizador com um risco elevado automaticamente é bloqueado pelo acesso condicional quando tentar fazer o próximo acesso. Isto anteriormente era só permitido para utilizadores, recentemente também é possível para as aplicações, para as tais SPNs. É preciso apenas o serviço Microsoft Entra Workload ID, que tem uma subscrição associada, mas para quem tem aplicações definidas internamente no próprio tenant, aconselho a investigar isto porque, de facto, permite definir que uma determinada aplicação, por exemplo, só possa ser usada em determinada range de IPs. E mesmo que um token seja comprometido, não será utilizado indevidamente noutra geolocalização qualquer, por exemplo. Depois temos o PIM, que é basicamente um just-in-time, em que o meu cookie de sessão não tem logo o privilégio atribuído, só quando eu vou fazer uma ação privilegiada ou defino uma matriz de risco, determinadas operações, eu tenho que solicitar um acesso, uma aprovação, um segundo fator de autenticação mais forte. Porquê é que falei do PIM? Porque existem um conjunto de roles definidos da Microsoft que têm muitos privilégios. Não sei se têm noção disto, mas, por exemplo, um Privileged Authentication Administrator, quem tenha essa role, mesmo que não seja Global Administrator, facilmente chega lá. Porquê? Porque pode fazer a alteração das passwords de um Global Administrator. Um Cloud Application Administrator pode registrar uma aplicação dentro do Azure e essa aplicação pode aceder, por exemplo, a dados. E não tem que ser o utilizador a aceder indevidamente. Portanto, estas roles são muito importantes. E agora vamos à parte prática. Obrigado. Na parte prática, o que é que eu trago aqui hoje? Trago um cenário criado em laboratório, mas com um domínio e com um tenant do Azure, em que um atacante envia o típico phishing para um conjunto de alvos. Os alvos acedem à página de phishing e os 3 utilizadores que recebem esse phishing têm 3 níveis de segurança diferentes. Ou seja, têm 3 fatores de autenticação diferentes definidos. E mediante esses 3 fatores de autenticação, o outcome é completamente diferente. E o impacto que pode ter. Esses utilizadores não são privilegiados, são um utilizador normal no tenant
E eu vou demonstrar como é que uma pequena falha de configuração no Azure me permite chegar a Global Administrator e, consequentemente, registar uma aplicação rogue que tem acesso ao SharePoint e filtra a informação toda do SharePoint. O e-mail é uma coisa muito simples. Este aqui foi escrito pelo Gemini. Estamos a falar de inteligência artificial. Eu escrevi através do Gemini. Lá está, usei a AI para uma coisa, para uma coisa que não... Um propósito não é muito bom. Neste caso estava a testar-me a mim próprio. Já pedi para gerar um e-mail que solicitasse aos utilizadores internos que tomassem uma determinada ação no âmbito de uma auditoria de segurança. A equipa de segurança está a pedir a que os utilizadores validem que as suas credenciais são válidas. Porquê? Ao abrigo, por exemplo, da 27001, temos que gerir identidades, temos que revogar acessos quando já não são necessários, etc. Então aqui é indicado, tens até dia 20 de outubro para autenticar, e quando autenticares, o teu utilizador mostra que é válido e, portanto, a tua conta não será desativa. Isto apela, por exemplo, ao sentido de urgência, que é algo que os atacantes exploram muito nas campanhas de engenharia social. A infraestrutura, como podemos ver aqui, usa uma ferramenta que é o Evil Jinx, que é usada pelos atacantes. Isto não foi criado com esse propósito, mas lá está, é usada com esse propósito. É basicamente um reverse proxy, põe-se no meio, eu mando um link, não tem que ser o domínio da Microsoft, a pessoa clica no link e aquilo faz de reverse proxy para a Microsoft. Ou seja, apanha a autenticação, os cookies e a password. Como podemos ver aqui, eu ao clicar no link, começa logo aqui a logar as ligações, de onde é que está a vir, e depois vai apanhar as credenciais e os cookies de sessão. Pronto, primeiro cenário. O Bob é o primeiro utilizador, não tem segundo fator de autenticação. Pronto, tenho o username e password, já está feito. Segundo caso, o Elvis tem tem uma password muito complexa, gerada aleatoriamente, está num KeePass, tem segundo fator de autenticação, através do OTP, Microsoft Authenticator, ele introduz o username e a password, introduz o Authenticator. Isto está exigido através da política de acesso condicional que exige que todos os meus utilizadores requeiram um multifator de autenticação. O que é que eu consegui? Cookie de sessão. Ou seja, não tive que ter as credenciais, não tenho que ter o OTP, mas tenho o cookie. Pego naquele cookie, meto no browser e estou autenticado como utilizador. Terceiro caso, usei passwordless através de FIDO, uma YubiKey, FIDO 2. Através de FIDO 2, meti a password, usei o FIDO 2 como segundo fator de autenticação. O que é que aconteceu? Bati na trave. Porque basicamente o FIDO 2 utiliza a autenticação com chave pública, o certificado não é válido para o domínio. Ou seja, a autenticação é para a Microsoft e o link que eu enviei anteriormente, eu volto aqui só um bocadinho atrás, não sei se conseguem ver, é login on Microsoft e depois é o meu domínio, ou seja, na realidade não é Microsoft Online. E, portanto, lá está, a FIDO 2 não foi registada, com a chave que está na YubiKey não está registada para aquele domínio, a autenticação falha e o atacante não teve sucesso. Isto é feito como? Através de uma política de acesso condicional em que eu posso exigir que utilizadores mais privilegiados dentro da organização tenham uma authentication string, por exemplo, phishing resistant, em que existem vários métodos, Windows Hello, FIDO 2, e ainda existe um outro que eu não me estou a recordar. Como é que nós podíamos detectar isto? Uma das formas é através das autenticações, dos logos das autenticações no Azure. Tipicamente, esta técnica, o atacante faz a autenticação, ou seja, a autenticação passa por um servidor, portanto é feito o reverse proxy. O reverse proxy, para o tráfego retornar, tem que vir daquele IP. Portanto, isto significa que nós vamos ver uma autenticação com sucesso, vinda de um IP que não é habitual. Isto habitualmente gera um alerta de unfamiliar sign-in ou algo do género, mas podem, por exemplo, ter uma regra de hunting feita que vá, por exemplo, aos cloud providers mais comuns que são utilizados pelos atacantes. Ativem os risky sign-ins, lá está, a própria Microsoft tem esta capacidade de alarmística, ou então podem fazer o tal hunting, que há bocadinho o meu colega do painel anterior falou que era o anti-phish. Se vocês a procurarem nas tabelas do XDR da Microsoft, podem procurar todos os links que estão contidos nos e-mails, procurem por padrões que tenham palavras login, o nome da vossa organização, etc. E podem encontrar coisas que não foram detectadas, que não foram bloqueadas e que podem ter tido um determinado impacto. Primeira fase, ou seja, já tenho o acesso inicial dentro da organização, mas não tenho acesso ainda à informação que preciso. Então vou fazer o recon.
Para fazer o recon, eu vou utilizar duas ferramentas que são ambas open source e podem ser utilizadas por Blue Teams para perceber a sua superfície dentro do próprio Azure, o Road Recon e o Azure Hound. Mas eu, para conseguir aceder a isso, eu só tenho um cookie de sessão. Acontece que a Microsoft, para autenticações, tem dois tipos de tokens. Tem os Access Tokens e os Refresh Tokens. E depois tem um especial que é o Primary Refresh Token. Esse Primary Refresh Token não é mais do que um Refresh Token especial, que é utilizado dentro dos dispositivos que estão onboarded no Azure para gerar o Access Token que vai permitir aceder a um recurso, por exemplo, no Outlook. Por exemplo, um utilizador que tenha single sign-on e que tenha um Outlook configurado no computador, não está sempre a autenticar-se. Existe um token que é renovado continuamente. Esse token é armazenado na memória do computador, ou neste caso no TPM, e permite gerar os tokens de acesso subsequentes. O que é que eu fiz? Tenho privilégios para registrar dispositivos, a organização até permite bring your own device, registrei um dispositivo com aquela sessão, ou seja, com o cookie, fiz uma chamada e registrei um dispositivo. Registrando esse dispositivo, obtenho esse cookie, esse token, e a partir desse token consigo aceder então aos recursos que eu quero. Enumerei o Azure, tipicamente um utilizador normal consegue enumerar todos os utilizadores do diretório do Azure. E tenho aqui a listagem dos utilizadores, quais é que são os grupos, os dispositivos, service principals, etc. Depois, utilizei o Azure Hound, que é uma ferramenta equivalente, mas que me vai dar o attack path para conseguir escalar privilégios, ou permite-me fazer isso. E é descoberta esta aplicação, a Finance Analytics, que já está no tenant. E ao obter toda a informação, ou seja, eu corro aquela ferramenta, aquilo dá-me um JSON, carrego nesta aplicação e dá-me um attack path. Basicamente, eu do Elvis, que é um utilizador não privilegiado, ele é dono da aplicação Financial Analytics, porque tem acesso àquele dashboard, só que essa aplicação foi configurada incorretamente e tem um privilégio indevido, que é o Privileged Authentication Administrator. Tendo esse privilégio, consigo fazer reset de qualquer password ou até criar um utilizador. Ou seja, basicamente, com um utilizador não privilegiado, que é dono de uma aplicação, eu consigo impersonificar alguém dentro do Azure. Como é que nós podemos detectar isto? Por exemplo, esta enumeração. Estas ferramentas tipicamente têm user agents hard-coded. A não ser que compilem, saquem o código e compilem as aplicações, eles têm user agents hard-coded. Metam regras para detectar este tipo de atividade, ou é um pentest, ou é uma atividade que não é autorizada. Tão simples quanto isto. E também através da volumetria. Tipicamente isto usa a Graph API, gera bastantes requests. A Graph API neste momento é logada nas tabelas XDR da Microsoft. Vão ver um volume bastante grande de requests a serem gerados. Pronto. O Elvis, sendo o dono da aplicação, então vai conseguir escalar privilégios. Como é que eu consigo fazer isto? Ele é dono da aplicação e eu consigo gerir os certificados daquela SPN ou secrets da aplicação. Crio uma, basicamente. Crio essa secret. E depois, como é que eu escalo privilégios para Global Admin? Uso uma técnica para não dar nas vistas. Não vou criar nenhum Global Administrator, nem vou fazer reset das passwords de um Global Administrator. Lembram-se dos métodos de autenticação que falei há bocadinho, o Temporary Access Code, que permite um acesso com o primeiro fator. Faço o set do Temporary Access Code a um Global Administrator. Durante 60 minutos, que é o default da Microsoft, eu posso me autenticar sem lhe alterar a password, sem fazer reset, e não tenho que ter o segundo fator de autenticação. Ok, estou mesmo a terminar. Pronto, e com isto, sou Global Admin. Sendo Global Admin, posso fazer o que eu quiser. Pronto. Já não quis fazer nada, criar utilizadores, dar mais nas vistas, criei apenas uma aplicação, porque tipicamente são menos monitorizadas. Podia criar um utilizador com privilégio de acesso ao SharePoint e adicioná-lo aos grupos sensíveis do SharePoint, mas é mais fácil para mim criar uma aplicação com acesso ao próprio SharePoint. Então criei uma nova aplicação, que chama-lhe a Dashboard Analytics, até tem um nome muito similar à outra, que era a Financial Analytics e era genérica. Com base nisto, gerei um script Python com aquele token e faz o download dos ficheiros todos do SharePoint. Isto é registado nas tabelas, ou seja, o login desta aplicação é registado, mas é uma aplicação. Nós monitorizamos todas as aplicações que estão no tenant? É uma pergunta que eu deixo no ar. Pronto, como é que nós podemos mitigar isto? SPNs, hoje em dia, já podemos usar políticas de acesso condicional. Façam o inventário de todas as aplicações que têm registradas no vosso tenant e criem políticas de acesso condicional com o mapeamento de onde é que elas podem aceder.
Porque um registro de uma aplicação não autorizada, por exemplo, não poderia ser utilizado porque eu ia bater na política de acesso condicional. Ao criar essa política, obtive este erro. Já não consegui fazer a filtração e criar o tal impacto. Também podemos, obviamente, mitigar quem é que pode ou não registar aplicações. Existem várias formas de detectar este comportamento, por exemplo, através de custo, procurar fazer uma query que tenha um status code 200 na pasta drives e que seja de uma aplicação e não de um utilizador, não é muito comum. E quando as autenticações são bloqueadas devido ao acesso condicional, bloquear, fazer uma monitorização fazer um hunting para esses logs, ou seja, uma atividade de uma autenticação que é bloqueada. Por fim, algumas recomendações que já tenho vindo aqui a falar, quase todas ao longo da apresentação. Ativem o password protection, ou seja, façam um ban de passwords e derivações que podem ser comumente usadas dentro da organização. Ativem políticas de acesso condicional, façam distinção entre utilizadores privilegiados e não privilegiados. Cookies são para utilizadores privilegiados com uma baixa duração. Porquê? Porque mesmo que haja um stealer que obtenha esse cookie, não pode utilizá-lo durante um longo período. Ativem o PIM, lá está exatamente para o Just-in-Time Access. Risk-Based Policies, ativem o Audit Log, verifiquem que o Audit Log vos está a dar aquilo que é importante. Monitorizem regularmente as vossas aplicações e testem-nas. Só assim no final é que conseguem ser resilientes. Estou mesmo... Pronto, consegui acelerar aqui um bocadinho, eu peço desculpa por este speed final. Mas alguma questão que tenham, podem encontrar-me aqui no lobby e eu terei todo o gosto de esclarecer, está bem?